Segunda aula. Então, pessoal, bom dia a todos. Nós já começamos, com o Lawrence aparecendo aí. O cara ganhou o prêmio Nobel. Então, ele deve ser bom. Então, eu vou passar para vocês, né, continuando a nossa análise eletromagnética no domínio do tempo, nós vamos falar um pouco sobre conservação da energia. E, geralmente, a maioria dos livros já começa ou definindo o vetor de Poynting, ou dizendo que campo elétrico multiplicado por densidade de corrente te dá uma densidade de potência. Eu prefiro, não sei se é o jeito melhor, mas enfim, eu prefiro tentar colocar alguma coisa mais mecânica, mais ligado à física clássica por trás. Então, eu vou propor esse modelo, só para tentar justificar que J escalar é campo elétrico, não é o verbo. É a densidade de potência. Então, imagina que você tenha um meio onde você tem, segundo um modelo macroscópico, um campo eletromagnético aplicado. E nesse meio você tem cargas, não necessariamente limitadas a esse volume, mas eu peguei um titiquinho de volume, que eu chamei de dV, um infinitésimo de volume. E esse dV é tão pequenininho, tão pequenininho, tão pequenininho, que esse volume pequenininho multiplicado por essa densidade de carga, coulombs por metro cúbico, é uma carga pontual, tá certo? E vocês já viram isso, espero, né, em eletromagnetismo, que essa carga na presença desse campo começa a se movimentar. Ou seja, trabalho está sendo exercido sobre essa carga. E o Lorentz propôs essa relação aqui. Isso aqui a gente vai tirar da cartola, tá? Não vamos provar. A prova é o Lorentz, já através de experimentos, de pesquisas, de observações, chegou nessa relação. Como é um infinitésimo de volume, eu vou dizer que é um infinitésimo de força. Porque isso aqui é só uma parte do que está acontecendo em volta desse volume. Então, esse infinitésimo de força, esse F aqui, é força sendo exercida em cima dessa carga. É igual a carga, que no nosso caso é a densidade vezes o volume, né? Que multiplica o campo elétrico mais esse produto escalar, que representa o produto escalar, entre a velocidade, porque na medida que tem campo elétrico, a carga entra em movimento. Entrou em movimento, tem uma velocidade. Com a presença do campo magnético, você vai ter esse outro termo de força sendo exercida sobre essa carga. Tá? V, produto vetorial, o fluxo magnético B. E aí a gente vai trabalhar em cima dessa lei de Lorentz. A gente sabe que potência é velocidade vezes força. Então, densidade de potência, né, por volume, vai ser a velocidade escalar esse ΔF aqui, esse infinitésimo de força associado a esse volume. E aí a gente faz o produto escalar do outro lado também. Acontece, um vetor, produto vetorial com outro vetor, dá um terceiro vetor que é perpendicular aos outros dois. Então, este produto vetorial, eu não sei quem é V, eu não sei quem é B, mas eu sei que esse produto dá um vetor que é perpendicular a V. Então, esse produto escalar de V com esse cara daqui vai dar zero. Produto escalar entre dois vetores ortogonais entre si é nulo. Então, fica só este produto escalar aqui, este termo. E aí eu passo, multiplico a densidade de carga pela velocidade. E carga em movimento é corrente. Aqui está a densidade de corrente. Aqui são todas as correntes, tá? Aqui não estou separando a corrente de condução do resto. São todas as cargas, todas as correntes que existem nesse problema. Consequentemente, a gente chega na conclusão que o produto escalar J, né? Escalar, campo elétrico, é uma densidade de potência. Watts por metro cúbico. Consequentemente, a potência do sistema é calculada integrando isso daqui no volume, que representa a região onde você está investigando o seu problema. O volume vai depender do problema que está sendo estudado.
E aí o que a gente vai fazer é partir dessa relação, agora sim, partir dessa relação, e sair jogando aqui dentro do integrando as relações que regem esse fenômeno, que são as equações de Maxwell. Aí vamos ver o que vai acontecer quando a gente joga as equações de Maxwell aí dentro. Então eu estou começando aqui da lei de Ampère, generalizada, onde eu já separei a corrente de condução, isso foi feito na aula passada. Eu separei a corrente de condução do resto. Por que eu fiz isso? Porque aqui no curso nós vamos dar uma atenção especial a meios condutivos. Onde é que esses meios aparecem? Por exemplo, propagação de ondas de rádio. O pessoal trata o solo como um meio com condutividade. Paredes de guia de onda, linhas de transmissão. Essas paredes geralmente são formadas por metais, cobre, alumínio. Então, meios condutivos são importantes aqui no âmbito da linha de pesquisa. Antenas, né? A superfície de uma antena, dipolo, antena refletora, é um metal, meio condutivo. Então, por causa disso, as correntes de condução vão ser destacadas aqui do resto. O resto, a gente põe esse Fzinho aqui, para não confundir com a corrente total, e a gente chama isso de corrente fonte, ou, usando a notação do Helling, corrente impressa. Por exemplo, quem já fez antenas, a corrente que representa a antena é a corrente fonte, é a corrente impressa. Essa corrente aqui é a corrente de condução, quando o meio for condutivo, apresentar cargas livres. Ah, mas meu meio não é condutivo. Não tem importância. Aí você zera depois. Mas pelo menos você vai obter um conjunto de equações mais geral, mais completo. Tá? Então o que a gente vai fazer, lembrando que isso daqui é o J. Os dois termos é o J que aparece, ele aí. É o J que apareceu na outra equação, a corrente total. E a gente vai multiplicar essa equação, né? O produto escalar com campo elétrico, e vamos manipular isso daí. Então, J escalar é igual a isso, passando esse termo para o outro lado com sinal trocado, que é igual a isso daqui. E aí vamos continuar manipulando isso daí, usando identidades vetoriais, sem prova nenhuma. Então, pode ser provado, a gente não vai fazer isso aqui, que o divergente de um produto vetorial é dado por isso daqui. Isso aqui não tem a ver com eletromag, isso aqui tem a ver com cálculo vetorial. Isso aqui vale para qualquer vetor A e B, onde essas derivadas sejam definidas, né? E aí o que nós vamos fazer, substituir, se não estiver enganado, esse rotacional de H, que aparece aqui, esse termo, melhor dizendo, por esses dois aqui, com os devidos sinais arrumados. E aí a gente reescreve, passando esse JF em evidência para um lado e o resto para o outro, a gente escreve essa relação dessa maneira. Então a gente já começa a interpretar aqui umas coisas. Isso daqui, como é corrente fonte, a gente vai interpretar a potência ou densidade de potência fornecida por fontes que estejam dentro do volume. É tudo que estiver dentro do volume. Então, se num volume tiver fonte de corrente, esse aqui é o termo que vai representar a potência fornecida pelas fontes. Isso aqui tem uma condutividade. Então, se o meio for condutivo, parte dessa potência vai ser dissipada no meio. E por aí vai, porque a gente não terminou ainda. Então, vamos prosseguir. Repara que apareceu um rotacional de E. A gente já substituiu aqui a lei de Ampère, agora faltou a lei de Faraday. Olha lá, lei de Faraday. E se tivesse corrente magnética, era só meter a corrente magnética aqui. Tá? Isso a gente vai fazer depois. Então, eu vou substituir essa rotacional de E aqui dentro. E tá lá. Isso daqui, a gente vai interpretar com a potência, né, que fica armazenada no campo elétrico magnético. E vai ter esse termo aqui esquisito, que a gente vai ver melhor daqui a pouco o que significa isso. Antes, a gente vai manipular isso daqui. Repare que é algo multiplicando a derivada desse algo. Algo multiplicando a derivada desse algo. Isso pode ser reescrito de outra maneira. Usando a regra da cadeia, isso daqui é igual a isso. Né? Derivada de x ao quadrado é 2x vezes a derivada do x.
Esse 2 que passa para fora corta aqui esse meio. Então, ao invés de escrever desse jeito, a gente vai escrever deste outro jeito aqui, ó. E idem para esse termo. Então, ó, reescrevemos aquela equação desta maneira. Como isso daqui está no formato diferencial, talvez a gente tenha um insight físico melhor se nós integrarmos isso no volume. Vamos passar isso para dentro do volume novamente. Aí, aquilo onde aparece E escalar E ou H escalar H, para reduzir a notação, né? Vamos trocar isso por módulo do E do campo elétrico ao quadrado e módulo do campo magnético ao quadrado, que é a notação que geralmente é utilizada. Mas isso daqui nada mais é do que isso daqui, ó. Essa é uma notação. E aí chegamos, depois de integrar no volume todos os termos, chegamos nisso aqui. Esse termo, repare, a integral de volume de um divergente, através do teorema de Gauss, pode ser reescrita como sendo, ó, o fluxo desse vetor através da superfície fechada que define o volume. E aí a gente interpreta essa equação da seguinte maneira. Havendo fontes dentro do volume, a potência fornecida por essas fontes, parte dela é dissipada, se houver condutividade naquele meio. Se não houver, isso aqui é zero. Parte fica acumulada dentro do volume do campo eletromagnético e parte escapa para fora do volume. Ah, mas no meu volume não tem fonte. É um meio linear, homogêneo, isotrópico, sem fontes. Ora, então, se há campo, é porque essas fontes existem, mas estão fora do volume. Então, essas fontes fora do volume, elas geram um fluxo que entra para dentro do volume, onde parte dessa potência que passa para dentro do volume é dissipada, se houver perdas, parte fica acumulada lá dentro, e parte pode escapar pela outra parcela da superfície. Então, esta equação, que é a equação da conservação da energia, ela pode ser interpretada de diferentes maneiras, dependendo da geometria. Por exemplo, seu volume pode ser dentro de uma cavidade. Cavidade formada por paredes condutoras perfeitas. Nada escapa nem entra lá para dentro. Então, esse termo vai ser zero. Então, dependendo do problema, você vai interpretar isso daqui, segundo a geometria que você está analisando. E aí, ó, não necessariamente esta equação, e não necessariamente seguindo estes passos, mas a primeira vez que alguém observou que esse produto E vetorial H representa um fluxo de potência através de uma superfície, foi o Poynting. Foi, né, um físico inglês. Então, em homenagem ao Poynting, esse vetor é chamado de vetor de Poynting. Eu tive um professor que falava que Poynting era porque o vetor aponta na direção de propagação da energia. É mentira. Não sei se era ignorância dele, ele estava brincando. Poynting de apontar não tem esse Y aqui. Isso aqui é uma homenagem, né, ao sobrenome do primeiro, supostamente o primeiro que manipulou as equações de Maxwell e chegou numa relação parecida com essa. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Beleza? Então, a gente pode, né, na próxima transparência, simplesmente nomear o que cada termo representa. Então, aquele primeiro termo representa a potência fornecida pelas fontes localizadas dentro do volume. Fontes fora do volume não vão contribuir neste termo daí, vão contribuir naquele termo associado ao vetor de Poynting. Essa é a potência dissipada por perdas ômicas. Essa é a potência que atravessa a superfície. Tanto pode estar entrando, negativo, sinal, como pode estar saindo, sinal positivo. Essa é a energia, né, tirando fora a derivada. Repara que aqui eu tirei a derivada temporal. É a energia armazenada no campo elétrico no interior do volume, e essa é a energia armazenada, no campo magnético, dentro do volume.
E aí a gente reescreve aquela equação anterior desta maneira aqui. Que tipo de perda que é importante neste curso que não está incluída aí nesse slide? Isso foi uma pergunta. Você só tem perda de condução? Que outra perda é comum em dispositivos envolvendo, por exemplo, dielétricos? Capacitor, carregamento dielétrico dentro de guias. Oi? De polarização? Polarização. Então, a perda de polarização não está incluída aí. Lembra que para meios lineares, se o dielétrico, se o meio for dissipativo, e essa dissipação não for por causa de condutividade, que já está incluída aqui, a relação entre o deslocamento elétrico, o vetor B, e o campo elétrico, o vetor E, é através de uma convolução, uma integral de convolução. E aí o tratamento analítico disso fica mais complicado. Então, aqui nessas equações não estão incluídas perdas de polarização, mas elas vão ser incluídas. Só que isso daí é mais fácil de fazer no domínio da frequência. Porque quando a gente passa do domínio do tempo para o domínio da frequência, a convolução vira um produto entre duas grandezas, duas transformadas de Fourier. Então, essa perda por polarização, que é importante para nós, porque tudo tem perda, ela não está incluída aí. Tá? Aqui, a única perda que a gente incluiu, que a gente tornou explícita, né, é a perda por condutividade, perdas ômicas, se o meio, né, for condutivo. Tá? Então, agora o que a gente vai fazer é abandonar essa análise no tempo e partir para a análise no domínio da frequência. E não é só por causa da perda de polarização, não. A gente vai fazer isso porque, no caso de comunicações, é mais simples. Antigamente tinha uma propaganda de um biscoito, nem existe mais, era o biscoito Tostines. Aí a pergunta é, Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Ou seja, a pergunta é, o pessoal de comunicações usa multiplexação no domínio da frequência porque a matemática é mais simples, ou a matemática usada é mais simples porque é a mais prática para tratar esse tipo de problema? Provavelmente as coisas estão interligadas, mas o fato é que, pelo menos por enquanto, multiplexação no domínio da frequência é muito utilizada. O que significa isso? Se você pegar, por exemplo, isso não vale só para meios, serviços sem fio, isso também vale para serviços guiados, com guias. Por exemplo, TV a cabo. Os canais de TV, eles são separados, cada um no seu canal, cada um ocupando uma certa largura espectral. No serviço de radiodifusão, você tem lá, se você pegar lá nas páginas da Anatel, né, a definição de como o espectro eletromagnético é utilizado em radiodifusão, por exemplo, em sistemas sem fio, telefonia móvel. Então, cada faixa de frequência está alocada por um certo serviço. Até onde vai o meu conhecimento, você não tem serviços diferentes ocupando as mesmas faixas de frequência. Você pode até ter, dentro de um serviço, canais, né, como no caso do CDMA, ocupando a mesma faixa de frequência, separados por código. Mas o serviço da operadora A não ocupa a mesma faixa de frequências da operadora B. Uma determinada estação de rádio FM não pode gerar ruído numa certa localidade em cima de um sinal de uma emissora de TV. Principalmente se essa emissora de TV for muito poderosa. Ela fecha até a rádio. Tá? E isso pode acontecer quando a aparelhagem não está boa. O transmissor gera harmônico, gera ruído em outras faixas de frequência, atrapalha lá a dona da televisão de ver a novela dela, ela liga para o ministério, para o órgão que fiscaliza, alguém vai lá e descobre, às vezes, uma rádio pirata ou uma rádio oficial gerando harmônico. Então, na prática, né, os dispositivos de comunicação, em quase todos os casos, eles são projetados
para operar dentro de uma certa faixa de frequência, e não em todas as frequências. E analisar no domínio do tempo é analisar em todas as frequências. Então, é desnecessário isso. Geralmente, você analisa em certas frequências dentro daquela faixa, daquele serviço que está sendo prestado. E você vai analisar em mais ou menos frequências, dependendo se o canal é mais ou menos largo e dependendo também da experiência do projetista. Às vezes o cara tem tanta experiência com aquilo que ele, analisando em poucas frequências, ele já sabe se o negócio vai funcionar ou não. Então, a análise no domínio domínio da frequência não é apenas porque facilita as equações, é porque em comunicações, em quase todos os casos, é mais prático. Então é isso que a gente vai fazer, a gente vai passar a fazer a análise frequência a frequência. E aí alguns chamam isso de regime harmônico temporal, ou seja, você assume que o seu sinal ele opera, né, numa única frequência, e como o meio, né, os dispositivos vão ser considerados lineares, harmônicos não são gerados. Então, se a sua fonte gera um campo com frequência harmônica, né, temporal, regime harmônico temporal com frequência ômega, esse campo chega do outro lado com essa mesma frequência ômega, tá? E aí a gente vai utilizar, assumindo que essa frequência ômega é uma constante, vamos usar fasores para representar essas grandezas nesse regime harmônico temporal. Sendo o dispositivo linear, você até pode fazer uma análise no tempo de maneira indireta. Você analisa para muitas frequências, usando uma formulação parecida com essa daqui, apenas acrescentando umas constantes ali e acolá, e tira uma transformada inversa discreta de Fourier. Isso é feito o tempo todo. Você analisa para várias frequências e faz uma transformada inversa, numérica, né? E aí você obtém a tua resposta no domínio do tempo. Isso é possível. E aí tem a vantagem de poder incluir nesse processo dispersão em dielétricos, o que no domínio do tempo fica um pouco mais elaborado, tá? Enfim, aqui para nós, a partir desse momento, as grandezas estão funcionando, operando nesse regime harmônico temporal com uma certa frequência angular ômega constante, e aí vamos reescrever as equações de Maxwell para esse tipo de análise. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Então, a motivação é o seguinte, não é só deixar a fórmula mais simples. O que adianta ser simples se não for prático? É que além das equações ficarem mais simples, do tratamento ser mais simples, também é prático, pelo menos em comunicações. E eu acredito até que em transitórios de transmissão de energia elétrica, até esse tipo de tratamento é mais prático, né? Porque ele permite incluir dissipações, perdas nas linhas de transmissão. Então esse blá 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 já foi dito, vamos direto definir o nosso fasor. Então esse E daqui, ele representa uma certa componente, uma certa frequência ômega, tá certo? De um campo elétrico. Por exemplo, isso aqui podia ser a componente X do vetor campo elétrico naquela frequência ômega. Podia ser a componente, aqui no caso a letra E, né? Podia ser a componente Z do campo elétrico. É uma certa componente escalar do campo elétrico para uma certa frequência ômega. Campo esse, né, que varia com a posição, X, Y, Z, e com o tempo. Só que com o tempo, agora a variação é harmônica. Não é mais arbitrária, é harmônica, com uma certa frequência ômega. A frequência é constante, mas a gente aqui vai tirar esse zerozinho, tá? Ao invés de falar ômega zero, é um ômega arbitrário. E ao invés de ficar escrevendo x, y, z, x, y, z, x, y, z, eu vou colocar esse vetor R. Esse vetor R é um vetor posição. Ele descreve, né, localiza o ponto onde esse campo está sendo calculado ou observado. Para nós, calculado, observado é a mesma coisa.
independente desse cálculo ser analítico ou numérico. É o ponto onde a gente está observando, calculando o campo. E aí, ó, dado o regime harmônico, a frequência é conhecida. As únicas coisas, né, que não são conhecidas, a gente vai escrever da maneira mais arbitrária possível, é a amplitude, é zero, e a fase dessa componente harmônica. Aonde essa amplitude e essa fase variam com ômega, com a frequência, mas não mais com o tempo. A variação temporal está toda aqui. Mas continuam dependendo da posição. A variação com a posição R, com as coordenadas x, y, z, continuam aqui, ó. Tá? E aí depois, quando isso aqui virar vetor, é só colocar um vetorzinho aqui em cima. Mas não agora, daqui a pouco. Por enquanto vai ficar escalar. E aí eu quero jogar isso dentro das equações de Maxwell. Algo parecido com isso para o campo elétrico, outra coisa parecida com essa para o campo magnético, para corrente, para carga, e reescrever as equações de Maxwell usando essa notação fasorial que a gente vai mostrar daqui a pouco. Qual é a desvantagem de eu usar isso daqui do jeito que está escrito e substituir direto isso nas equações de Maxwell? Vocês já fizeram eletromag e alguns já ainda devem se lembrar. Qual é a desvantagem de eu usar isso daqui, ó, do jeito como está, e jogar isso nas equações de Maxwell? Ou ninguém está vendo desvantagem nenhuma? Lembra que nas equações de Maxwell tem alguns termos onde tem derivada em relação ao tempo e outros que não têm derivada em relação ao tempo. Se eu jogar isso nas equações de Maxwell, nos termos onde aparece derivada em relação ao tempo, isso daqui vai virar o quê? Oi? Alô? Alguém está ouvindo? Derivada de cosseno vira o quê? Seno. Menos seno, seno. Então, repara, nos termos onde tem derivada vai aparecer seno, e nos termos onde não tem a derivada vai aparecer cosseno. No final, eu não consigo cortar esses cossenos e senos. Ou seja, os tempos, as variações temporais, ainda vão ficar aparecendo nas minhas equações. Então, ao invés de usar essa notação, a gente reescreve esse cosseno de outra maneira. A gente sabe que cosseno de alfa é a parte real de E elevado a J alfa. E aqui no curso, como na maioria dos livros de engenharia elétrica, de engenheiros, a gente usa a variação E elevado a mais J ômega T. Porque isso aqui também funciona se o sinal fosse negativo. Nos livros de física, o pessoal usa E elevado a menos I ômega T. Nos livros de engenharia, Harrington, Balanis, o pessoal usa E elevado a mais J ômega T. Não há, até onde eu sei, nenhuma vantagem de usar um ou outro. Só tem que tomar cuidado, porque as expressões fasoriais do livro de física são o conjugado complexo das equações dos livros de engenharia. Aí tem cara que pega uma formulação num livro de engenharia ou num artigo de engenharia e vai combinar com um trabalho feito por um outro grupo, só que ele não presta atenção e usa a formulação do físico, onde a variação temporal está definida com sinal trocado. E aí ele erra uma bobagem que às vezes não vai terminar a tese dele nem descobriu que o negócio está errado. Então, cuidado quando você for pegar a fórmula no regime fasorial, no regime harmônico de um livro, de um artigo, a primeira coisa que você tem que definir é o seguinte: qual é a variação temporal adotada? Os engenheiros geralmente usam E elevado a J ômega T. Os físicos geralmente usam E elevado a menos I ômega T. Se você olhar uma formulação e no lugar do J tiver um I,
Provavelmente aquilo ali é a formulação dos físicos, tá? Então, cuidado. Parece uma observação boba, mas isso é fundamental. Então, aqui, seguindo a notação do livro do Harrington, nós vamos usar essa variação aqui, ó. Vamos reescrever cosseno desta maneira aqui. Qual é a vantagem disso? É que toda vez que tiver derivada em relação ao tempo, a derivada vai dar j ômega vezes a exponencial de novo. A exponencial vai aparecer em todos os termos, com ou sem a derivada. Aí a gente pode cortar todas as exponenciais e varrê-las para debaixo do tapete. Essa variação vai ficar implícita na formulação. Só, ó, cuidado com a variação temporal. É elevado a mais j ômega t. Essa é a vantagem. Ao usar fasor, os fasores, a variação temporal sai fora das equações de Maxwell. Vão ficar só as variações com a posição. Ou seja, os operadores Nabla, rotacional, divergente. Esse, infelizmente, não some. Mas as derivadas temporais somem. E aí a análise é muito mais fácil, muito do que se fizer a análise no domínio do tempo. Mas, por outro lado, você só vai ter a análise numa certa frequência. Provavelmente, na prática, você vai ter que repetir aquela análise com uma fórmula mais simples, né? Uma formulação mais simples, mas para diferentes frequências de acordo com a necessidade. Então, essa é a vantagem, facilita a análise, facilita a matemática. Qual é a desvantagem? Alguém pode apontar uma desvantagem? Olha, pessoal, não dá nem para escutar os grilos aqui. Ninguém quer chutar uma desvantagem? O cálculo da potência fica menos direto? Bom, eu não sei se foi isso que você pensou, mas quando você faz a análise no regime harmônico temporal, você perde um pouco o contato com a realidade, porque os sinais não são harmônicos, né? Geralmente, nem sempre, mas geralmente é uma portadora modulada. Então você começa a ter problema mesmo com a definição de potência. Quando você está trabalhando com ótica que você transmite pulsos, você já começa a ter que analisar um monte de frequência. Mas aqui isso para nós não é problema, a gente não vai abordar esses aspectos. O problema que alguns vão ter, mas não deveriam, é que agora a gente vai lidar com fasor. E o fasor tem um valor complexo. O fasor ele tem uma amplitude e uma fase. Uma parte real, uma parte imaginária. Você não vai lidar mais com o campo elétrico. Você vai lidar com o fasor que representa aquela componente naquela frequência ômega daquele campo elétrico. Para engenheiro, isso não deveria ser problema. Engenheiro eletricista devia trabalhar com fasor com muita tranquilidade. Mas tem gente que tem problema em lidar com grandezas complexas, em lidar com fase, com amplitude, com radiano. Isso aqui não pode estar em graus, tem que estar em radiano, e por aí vai. Não, esses detalhezinhos que esses probleminhas, esses não deveriam ter hipótese alguma, é que às vezes complicam quando a gente usa a notação fasorial. Então, este fasor, ele contém informação da amplitude, é zero, ó, essa daqui, e da fase, daquela grandeza física, que no caso aqui eu estou assumindo que é uma componente de campo elétrico. Então, isso daqui, ó, inclusive eu estou mudando a letra, estou usando esse E de imprensa maiúsculo, para a gente não se esquecer, da agora em diante, a gente não está lidando com a grandeza física, e sim com uma representação fasorial. Uma representação fasorial que depende da frequência. Aliás, o fasor com uma frequência constante, isso que eu falei está meio complicado. Mas, enfim, se você pensar que aquilo ali existe, tem que ser analisado em várias frequências, né? É possível que isso daqui varie na medida em que você varia a frequência, geralmente é o que acontece, mas, em particular, ó, varia com a posição ainda. Mas, pelo menos, a variação temporal, ó,
ela está implícita. Se você quiser voltar para o domínio do tempo, naquela componente, né, é pegar o fasor, multiplicar na nossa notação por E elevado a J ômega T e tirar a parte real. Você volta a ter esse cara daqui no domínio do tempo. Dependendo do fenômeno, às vezes a gente quer voltar para o domínio do tempo para tentar enxergar melhor o que acontece. Mas na maioria, na esmagadora maioria dos problemas, a gente vai manter a análise o tempo todo utilizando a notação fasorial. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Então, não confundam. Agora, a partir de agora, são os fasores. E aí nós vamos usar outros símbolos, outras letras, outro formato de fonte, né? Para não confundir, ou tentar não confundir com o campo propriamente dito com a sua representação fasorial. E aí a gente vai usar essa mesma notação para o campo elétrico, para o campo magnético, para a corrente, para a carga e substituir isso nas equações de Maxwell. Então, ó, fazendo primeiro ainda para o campo elétrico. Se você repetir aquela análise para todas as componentes do vetor, componente X, componente Y, componente Z, ao invés de colocar aqui componente X, a gente põe esse vetorzinho aqui em cima. Isso é um vetor. Ele, em geral, tem 3 componentes, X, Y, Z. A componente X deste vetor fasor é o fasor da componente X desse cara, e por aí vai. Então, o nosso fasor, no caso do campo elétrico, ele não é um escalar, ele é um vetor. Cada componente desse vetor é o fasor que representa a componente correspondente no domínio do tempo. E aí a gente vai fazer isso para todas as grandezas que aparecem nas equações de Maxwell e reescrevê-las utilizando essa notação fasorial. A vantagem, ó, que é o objetivo aqui, toda vez que aparece a derivada, ao invés da derivada se manter lá, vai aparecer no lugar dela um J ômega. De maneira que a exponencial vai aparecer sempre, independente de ter ou não essa derivada. E aí você vai poder cortar esses termos, essas exponenciais, em todos os termos de todas as equações de Maxwell. Então, por exemplo, começando com a lei de Faraday, a gente faz a substituição, já tirando a parte real fora, né? Vai ter real de um lado, real do outro. Eu já vou, sem maiores rigores matemáticos, tirar o real fora. Lembra que essa derivada aqui, esse rotacional, é só em cima das variáveis x, y, z. Esse rotacional não opera em cima do tempo. Essa exponencial, para esse rotacional, é uma constante. Então, isso daqui é igual a isso. Ó. E do lado da derivada do B aparece o J ômega. Você corta a exponencial de um lado e do outro, repara, a equação, a lei de Faraday, na notação fasorial, é reescrita dessa maneira. Ou seja, se você olhar, ó, tudo que a gente fez foi trocar o símbolo do vetor campo elétrico pelo do fasor campo elétrico, o do fluxo magnético pelo fasor do fluxo magnético, e onde aparece derivada em relação ao tempo, eu troquei por J ômega. E as equações ficaram mais simples, porque agora não tem a variação temporal aparecendo, só a variação espacial. E aí a gente repete isso para as outras equações de Maxwell, mais rápido, né? Para a lei de Ampère, aqui. Compare esta daqui no domínio do tempo com essa daqui, ó, na notação fasorial. E as leis de Gauss, ó. Aqui. Agora eu vou usar a letra Rho. Não tinha usado antes para não confundir, ó. Então aqui eu uso a letra Rho, que devia ser a usada, né?
que geralmente é usada para representar densidade de carga. E, finalmente, a lei de Gauss, perdão, magnética. Então, repare, essas grandezas agora são fasores, eles possuem valores complexos, amplitude, fase, parte real, parte imaginária, que representam, né, o comportamento daquela grandeza com variação harmônica numa certa frequência angular, ômega. Então, não confundir isso com campo. Embora a gente vá continuar chamando de campo elétrico e campo magnético, isso é errado. É o fasor que representa o campo elétrico, aquela componente naquela frequência, e o fasor que representa o campo magnético. Não é mais o campo magnético. Mas para não ficar falando o tempo do fasor, a gente fala campo elétrico e campo magnético, mas não é mais, são os fasores. Perdão. Em relação a essa notação fasorial, até o momento, alguma pergunta? Então vamos prosseguir. Observem que a gente voltou uns passos atrás. A gente voltou, porque eu gosto de tudo completinho, né? A gente voltou a falar de deslocamento elétrico e fluxo magnético, mas a gente já tinha sumido com esses caras, usando as relações constitutivas. Então vamos colocar as relações constitutivas já na notação fasorial. Então, para não complicar muito, eu não vou mais colocar, vou voltar atrás no slide. Eu não vou mais colocar aqui, B, função de R de ômega. Eu vou tirar isso fora, senão as equações vão ficar, elas já são grandes, vão ficar maiores ainda. Então, eu reescrevi as equações de Maxwell no formato, na notação fasorial, tirando aquela variação com a posição e com a frequência. Isso já está implícito aqui dentro. E, aproveitando, também falar um pouco da equação da conservação de carga, agora na notação fasorial. Ou você pega a equação do domínio do tempo e troca a derivada por J ômega, ou você deduz de novo, sem necessidade, mas enfim, foi o que eu fiz aqui, eu deduzi de novo das equações de Maxwell. Só para mostrar que isso aqui não carrega informação extra, essa informação já está aqui, Então, no formato fasorial, o divergente de J, o fasor que representa a densidade de corrente, é igual a menos J ômega vezes o fasor que representa a densidade de carga. No lugar da derivada, colocamos aqui J ômega. Então lembra, toda vez que aparecer J vezes ômega, não confundir J raiz de menos 1, né? Esse J aqui, raiz de menos 1, com esse Jotão aqui, que é a densidade de corrente elétrica, o fasor que representa essa densidade. Então, toda vez que aparecer esse raiz de menos 1 vezes ômega, na verdade, ali tem uma derivada temporal, que está escondida, está implícita. Não tendo perguntas, relações constitutivas. Meios simples. Nos meios simples, epsilon, mi e sigma não variam com a frequência. Consequentemente, eles não são afetados por essa transformação do domínio do tempo para o domínio da frequência. Então, para os meios simples, as relações constitutivas elas são escritas no mesmo formato do domínio do tempo. É o mesmo epsilon, a mesma permissividade elétrica, a mesma permeabilidade magnética e, havendo condutividade, a mesma condutividade aqui, Então, as relações constitutivas para meios simples continuam escritas da mesma maneira. E, não sei se é o que vai acontecer agora, já podemos substituir essas relações para meios simples nas equações de Maxwell. E está aí o que foi prometido. Então, repara, o B foi trocado por mi vezes H. O D, que aparece aqui, foi trocado por epsilon vezes E. O epsilon constante passou para fora da derivada. O B aqui foi trocado por mi vezes H.
E aqui a gente fez aquilo que tínhamos já feito antes no domínio do tempo. Ó. Como os meios condutivos são importantes na nossa análise, eu já separei aqui a corrente de condução ó, do resto das correntes, e esse resto eu vou chamar de correntes-fonte ou correntes impressas. Só que agora não são mais as correntes, é o fasor que representa tais correntes. E onde aparecia D aqui, ó, eu troquei por εE. Então essas equações já estão quase do jeito que a gente vai usar aqui no curso para resolver os problemas, para meios lineares, homogêneos e isotrópicos. Em relação a esse slide, alguma pergunta? Isso daí, se eu não estiver muito enganado, as equações de Maxwell nesse formato fasorial, vocês já viram isso antes, em outras disciplinas. Algum de vocês nunca viu isso nesse formato fasorial antes? Por favor, fale agora. Então, por enquanto, acredito, continua sendo uma revisão, talvez com uma notação um pouco diferente, algumas passagens um pouco diferentes, mas basicamente vocês já viram isso antes. Lógico, já faz tempo, é uma revisão. O pessoal nos Estados Unidos diz o seguinte: para cada hora em aula, 3 horas de estudo em casa. Tá? Em casa nós já estamos, né? Aí eu falo que aqui é o seguinte, pelo menos 2 horas. Então não adianta só olhar a aula, tem que estudar também. Então isso daqui, ó, depois vocês têm que pegar isso de novo, ou o vídeo, ou o livro, e fazer uma revisão, porque numa tacada só não dá para relembrar isso tudo de uma hora para outra, tá certo? Isso aqui é mais a exposição da matéria. Vocês têm que estudar em casa. Senão o país nunca vai mandar robozinho para Marte. Aqui tem esse exemplo, que é um exemplo que tudo que eu vejo na graduação, eu mantenho aqui. Isso aqui é um exemplo bem simplesinho, mostrando, né, como utilizar as coisas no domínio do tempo ou resolver no domínio fasorial. Eu vou pular isso daqui. Quem tiver interesse, vou até passar aqui aos pouquinhos, para aqueles que estão vendo o vídeo, mas é para passar do domínio do tempo para o domínio fasorial e vice-versa. Eu recomendo que vocês dêem uma olhada nesse exercício, mas não agora, tá? Eu vou pular. É um problema bem simplesinho, tá? É uma expressão de um campo dado no domínio do tempo, e aí eu peço para você calcular o campo magnético direto no domínio do tempo ou usando fasor. A gente faz dos dois jeitos, só para você, né, enfim, ganhar mais base para trabalhar com fasores, se tudo correr bem. Bom, uma das grandes vantagens de você trabalhar no domínio da frequência, no domínio, no regime harmônico temporal, é na hora de lidar com dielétricos que vão continuar sendo assumidos lineares, homogêneos e isotrópicos, porém com perdas. É como são dielétricos, né? A gente define como perda de polarização. Então, se o dielétrico, mesmo dispersivo, continuar sendo linear, a relação constitutiva entre o deslocamento elétrico e o campo elétrico, esse negócio enorme aqui, ó. É linear porque, repare, isso aqui ainda é uma operação linear. Se você dobrar o campo elétrico, dobra o deslocamento. Só que, repare, tem uma convolução aqui. E fazer esse tratamento no domínio do tempo não é trivial. Já no domínio da frequência, repare, o que é uma convolução no tempo vira um produto entre esse negócio que passa a ser interpretado como a transformada da susceptibilidade e o fasor, ou a transformada, né, de Fourier do campo elétrico.
E aí, ó, repara, como aparece aqui, ó, campo elétrico e campo elétrico, a gente junta esse negócio todo, põe o campo elétrico para fora em evidência, e esse troço daqui, ó, que agora varia com a frequência, epsilon variando com a frequência, meio dispersivo. Esse epsilon não é mais constante, se o meio for dispersivo, ele não é mais constante e também não é mais real. Ele agora é complexo. A transformada de Fourier desse negócio, seja lá o que for isso, é um número, tem um valor complexo. Esse epsilon ele passa a ser complexo e varia com a frequência. O fato disso ser complexo significa essencialmente o seguinte: você aplica um campo elétrico externo, como o dielétrico apresenta perdas, o fluxo está atrasado em relação ao campo aplicado. Esse atraso, né, é representado por essa diferença de fase que está aqui dentro desse valor, desse número complexo, que é chamado de permissividade complexa desse meio dielétrico dispersivo. E a notação que geralmente é adotada, né, é representar a parte real como epsilon' e a parte imaginária como menos epsilon duas linhas. Isso é usado no Harrington, isso é usado na maioria dos livros, isso vai ser usado aqui também nas notas de aula. Tanto o epsilon' como o epsilon duas linhas variam com a frequência, que caracteriza um meio dispersivo. Pergunta: por que eu já estou colocando aqui, ó, de forma explícita o sinal negativo nessa parte imaginária? Por que eu não coloquei aqui mais? Por que foi colocado aqui um menos? Por que foi colocado um menos na parte imaginária desse epsilon? Bora, pessoal. Porque como vai representar a perda, aí o termo já fica positivo? O epsilon, duas linhas, no caso. Não. Lembra do atraso, defasamento. Defasado em relação a E. A fase desse bicho aqui, ó, tá no quarto quadrante, geralmente, tá? Se for um dielétrico. Então, ao saber disso, já põe esse menos para fora. E geralmente dielétricos dispersivos são definidos com epsilon' e epsilon duas linhas positivos. O sinal de menos, ou seja, a parte imaginária negativa, já é colocado explícito aqui. É porque isso representa o defasamento entre o D e o E. As perdas fazem o fluxo elétrico total, né, ficar atrasado em relação ao campo elétrico aplicado. É por causa disso, tá? O Gabriel, se não me engano, me perguntou sobre metamaterial. Ora, se eu já estou permitindo esse epsilon ser complexo, não custa nada fazer com que o epsilon' seja negativo. Daqui a pouco a gente vai ter um conjunto de equações que serve inclusive para metamaterial, desde que ele seja tratado como linear, homogêneo e isotrópico, e desde que a análise seja feita no domínio fasorial, no domínio da frequência. Então, essa parte negativa aqui da parte imaginária representa o atraso, o defasamento entre o deslocamento elétrico e o campo elétrico aplicado. Beleza? Então tá lá repetindo, né, a equação. E aí, geralmente, a parte real dessa permissividade complexa, o epsilon', é caracterizado pela permissividade relativa, né, relativa à permissividade do vácuo, dessa maneira, enquanto que o epsilon duas linhas, em alguns textos, é representado através de uma tangente de perdas.
A tangente de perdas nada mais é do que a razão entre o epsilon duas linhas e o epsilon linha. Esse ângulo que aparece aqui nada mais é do que o ângulo do defasamento entre o D e o E. Tá? Então, em muitos textos, quando você trata, ou quando o dielétrico dispersivo é tratado, ao invés de você passar explicitamente epsilon linha e epsilon duas linhas, ao invés disso você passa a permissividade relativa e a tangente de perdas. E aqui eu peguei um artigo, foi publicado em 2004, mostrando, né, o comportamento da parte real e da parte imaginária, né, dessa permissividade complexa para a água. Se não me engano, a água, no caso aqui, esse gráfico é da água pura, né, em função da frequência e também da temperatura, mas aqui a temperatura foi mantida neste resultado. O artigo ele é maior, o artigo tem mais páginas, mas neste resultado a temperatura é de 25 graus centígrados. Então tem aqui, através de medidas, né, desde 1,7 GHz até quase 90 GHz, o comportamento da parte real normalizada, né, e da parte imaginária normalizada em função da frequência. Então a gente vê que o meio é dispersivo, há variação com a frequência. Se o seu canal for muito estreito, se o seu canal for muito estreito, às vezes essa variação é desprezível. Entendeu? E você despreza essa variação, vai ter perdas, mas a dispersão não é muito intensa. Vai depender do meio onde a sua onda está propagando. Mas aí ficamos com dois meios importantes aqui na análise. Dois meios dispersivos importantes, o dielétrico e os condutores. O dielétrico com seu epsilon duas linhas e os condutores com seu sigma. E a gente não quer, tá, lidar com um conjunto de equações para condutores e outro conjunto de equações para dielétricos. Como o Gabriel também não quer um terceiro conjunto de equações para metamateriais. Então agora a gente vai mostrar como a gente pode obter um único conjunto de equações que serve para todos esses meios, desde que eles sejam lineares, homogêneos, isotrópicos, e desde que essa análise seja feita no domínio da frequência, levando em consideração apenas campo elétrico e campo magnético. Tem que esquecer o deslocamento D e o fluxo magnético B. Esse truque só serve se você trabalhar o tempo todo com campo elétrico e com campo magnético. No final, obtidos os campos elétrico e magnético, se você quiser calcular o D e o B, problema seu. Mas enquanto você estiver manipulando as expressões, resolvendo o problema, ou numericamente, ou analiticamente, use apenas E e H. Então vamos lá. Vamos mais uma vez colocar as equações de Maxwell no formato, no domínio da frequência, e já usando as relações constitutivas obtidas antes. Lembre-se que agora esse epsilon é complexo. Aqui, apesar de não estar colocando a variação com ômega explícita, esse epsilon é complexo. Ou seja, dielétricos dispersivos já são tratados aqui através do epsilon complexo. Tá? E como o meio pode ser condutivo, eu separei a corrente de condução. Mas o que eu vou fazer é juntar esses dois termos aqui. Eu vou juntar esses dois termos. Aqui, lembrando que esse epsilon é epsilon linha menos j epsilon duas linhas. Mas eu juntei esses dois termos e agora eu vou definir um epsilon complexo generalizado. E para não confundir com o epsilon do dielétrico, eu vou colocar esse Czinho aqui. Essa é minha permissividade complexa. Ela permite, né, escrevendo desse jeito, a tratar
tanto de elétricos dispersivos como meios condutivos. Se o meio for condutivo, o epsilon duas linhas é zero. Se for um dielétrico dispersivo, o sigma é que é zero. Se for um meio ideal, sem perdas, o sigma e o epsilon duas linhas são zero. E com isso eu vou ter um único conjunto de equações que pode tratar qualquer meio, desde que ele seja linear, homogêneo, isotrópico. Ah, eu quero metamaterial. Faz o epsilon negativo. Se ele pode ser complexo, ele pode ser negativo, pô. Então, com esse truque, usando a permissividade complexa, eu posso lidar com qualquer material. E mais tarde, não sei se na aula de hoje ou na próxima, a gente vai estender isso também para meios magnéticos, para possíveis perdas magnéticas. É só também definir um Mi complexo. A gente vai fazer isso depois, no final desse conjunto de transparências. E aí vamos ter um único conjunto de equações de Maxwell que permite a gente fazer a análise em qualquer meio linear, homogêneo, isotrópico, dispersivo ou não. E o problema, analiticamente, vai ser tratado como se fosse um dielétrico comum. É só usar o epsilon complexo e, mais tarde, por dualidade, um Mi complexo. Deu para entender? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Porque isso daqui é importante. O Harrington ele faz isso, mas não dá os detalhes. Ele simplesmente diz e larga a bucha. O truque não está completo. O que está faltando aí nessas equações? O que adianta juntar esses dois e chamar isso daqui de epsilon complexo, se esse daqui continua epsilon? Eu vou ter aqui na lei de Ampère epsilon complexo, enquanto que aqui eu vou ter na lei de Gauss epsilon. Não adiantou nada. São dois épsilons diferentes. Ó. O epsilon complexo não é igual a epsilon. A não ser que o meio não seja condutivo. Mas se o meio for condutivo, esse cara não é este daqui. O termo todo, né? Então, para que isso funcione, aqui também tem que aparecer epsilon complexo. E aí, o que a gente faz para isso acontecer? O que eu fiz aqui? O que eu fiz aqui na lei de Ampère? Ora, pessoal, pergunta. O que eu fiz aqui na lei de Ampère? Você separou as correntes impressas da que aparece por condução. Então, eu tenho que fazer algo parecido com as cargas também. Se eu separei já a corrente de condução do resto, eu tenho que separar também aquelas cargas livres que estão associadas à corrente de condução do resto. É por isso que ainda não terminou o truque. O que eu fiz aqui, eu tenho que fazer aqui embaixo também, na lei de Gauss. E é isso que a gente vai fazer nessas transparências. E é óbvio que o resultado final, né, vai surgir como a gente quer, porque senão a gente nem estaria falando sobre isso aqui nesse momento. Então, eu só estou reescrevendo a lei de antes de prosseguir, né? Eu só estou reescrevendo a lei de Ampère desta maneira. E agora, ó, quando nós usarmos o truque do epsilon complexo, aqui não é mais a corrente total, são só as fontes, as correntes impressas. De tal maneira, quando falasse meio linear, homogêneo, isotrópico, sem fontes, é porque este cara daqui, ó, é zero. Mas pode ter fonte zero e ainda assim ter corrente de condução.
essa corrente de condução está escondidinha, ó, aqui dentro. Num dos termos da parte imaginária desse epsilon complexo. Deu para entender o truque? Para concluir, está faltando agora a gente desmembrar isso daqui, ó, nas cargas associadas à corrente de condução, as cargas livres, e aquelas outras que vão, obviamente, estar associadas ao que a gente definiu como corrente-fonte, corrente impressa. Essas vão ser as cargas-fonte, fazem parte das fontes, que geralmente, num curso de antenas, estão ligadas às fontes, às antenas que irradiam o campo. Então, repare, no final, se tudo correr bem, vai ser a mesma forma matemática, a gente vai ter a mesma forma matemática das equações de Maxwell de um meio simples. Ou seja, a gente vai tratar meios simples, dielétricos simples e dispersivos do mesmo jeito. A fórmula é única, é um único conjunto de equações. Vale para meio condutivo, vale para meio não dispersivo, dielétrico ideal, vale para dielétrico dispersivo, vale para metamatéria, vale para tudo, desde que o meio seja linear, homogêneo e isotrópico. Então agora temos que estender o conceito para a lei de Gauss. A gente tem que fazer aparecer aqui, ó, um epsilon complexo nesse denominador. Então o que a gente faz, ó, mantendo a coerência na lei de Gauss, eu vou separar essa densidade de carga em dois termos. Esse daqui, associado à corrente de condução, que eu chamei de ρ índice C, e o resto, que eu chamei de fonte, ρ índice F. E aí a gente vai usar, para nos ajudar aqui, a equação da conservação de carga, que ela relaciona corrente com carga. E, obviamente, esse J daqui, ó, eu vou quebrar em dois. As correntes fontes, na verdade, a densidade, né? E a densidade de corrente de condução. E desse lado, ó, as cargas fonte e a carga de condução. E óbvio que este termo aqui, fonte, está associado a essa densidade de carga, enquanto que esta corrente de condução está associada a outra. Então, na verdade, aqui eu tenho duas relações, duas equações. Esta daqui, para as fontes, e esta daqui, ó, para as de condução. Só que sendo o meio linear homogêneo e isotrópico, a condutividade é constante. Então eu posso passar para fora da derivada. E aqui está o truque, ó. Repare que apareceu divergente de E aqui, ó. Eu vou passar esse sigma para o outro lado. Minto. Eu vou passar esse menos J ômega para o outro lado, ó. Vou passar esse menos J ômega para o denominador. E vou trocar essa expressão aqui de ρc aqui dentro, ó. Vou substituir aqui dentro. E aqui dentro, ó, desse termo vai aparecer divergente de E, que aparece aqui também. E aí eu vou embaralhar essa igualdade de maneira a isolar o divergente do E. Isso é mais fácil que tirar doce de criança. Olha o que acontece no final. Ou seja, separando também as cargas fontes das outras de condução e definindo o epsilon complexo da mesma maneira como antes, chegamos na lei de Gauss com uma forma parecida com aquela que nós temos no meio simples. A diferença é que aqui, ó, só aparece as cargas fonte. O efeito das cargas livres de condução já está escondidinho aqui dentro. De maneira que as equações de Maxwell, utilizando esse truque do epsilon complexo, elas são reescritas desta maneira. E a partir deste momento, toda vez que a gente usar o epsilon complexo, aqui não é mais a carga total e aqui não é mais a corrente total. São as cargas e correntes fontes impressas. De tal maneira, quando a gente fala meios lineares homogêneos isotrópicos sem fontes, é porque esse ρf
e esses JF são nulos. Mas pode haver corrente de condução, e ela vai estar implícita aqui dentro. Mas você vai lidar com isso, ó, como você lidaria com um meio ideal. E se o seu meio for um metamaterial, é só fazer esse epsilon com parte real negativa. Matematicamente, não vai fazer diferença nenhuma. A diferença é na hora de interpretar o resultado final. Aí não, aí vai dar diferenças. Mas a análise matemática, até chegar no resultado final, você vai fazer como se você estivesse lidando com um meio normal qualquer. Desde que eles sejam, vou repetir pela trocentésima vez, lineares, homogêneos, isotrópicos, desde que você faça essa análise num domínio fasorial, num domínio da frequência, e só utilize campo elétrico e campo magnético. Esquece o resto. Aí, ó, essas equações servem para qualquer meio, dissipativo ou não, desde que ele seja linear, homogêneo, isotrópico. Alguma pergunta até o momento? Não tendo pergunta, das duas uma. Ou não está entendendo nada, ou está entendendo tudo. Então, vamos lá. Então, repare, agora nas equações de Maxwell vão ficar apenas cargas e correntes fonte. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. E esse epsilon complexo trata tanto de dispersão em dielétrico, como dispersão em meio condutivo, ou seja, dispersão em qualquer meio, desde que ele seja linear, homogêneo, isotrópico. Tá? Então, só para deixar claro o papel desse epsilon complexo. E mais tarde, por dualidade, nós vamos estender algo parecido com isso também para permeabilidade. Só para fazer com que as equações fiquem simétricas. Né? Esse é o nosso epsilon complexo. Então, esse é a expressão analítica do nosso epsilon complexo daqui para frente. Mas cuidado, esses dois termos não aparecem nunca juntos. Eles aparecem juntos enquanto você manipular as equações, né? Mas depois, quando você for substituir valores para resolver, né, o problema numericamente, não aparecem os dois. Então, vamos ver aqui, ó, fazer um resuminho. Se você estiver tratando com um dielétrico ideal, então, ó, nem é condutivo, nem é um dielétrico dispersivo. Todo esse termo entre parênteses é nulo. Se for dielétrico, por definição, não tem sigma. Então vai ficar só o epsilon, duas linhas. Se for um condutor perfeito, é só você, no final, fazer o limite do sigma da condutividade tender para o infinito. Essa fórmula também vale para bons condutores. É só fazer o limite da expressão analítica com o sigma tendendo para o infinito. Se for um condutor não perfeito, ou seja, um meio condutivo, o epsilon duas linhas, por definição, é que é nulo. Fica só o sigma. E se for um metamaterial não dispersivo, você vai fazer o epsilon duas linhas zero, o sigma zero e o epsilon linha negativo. E se for um metamaterial dispersivo, não tem importância. Você vai ter um epsilon linha negativo e um epsilon duas linhas, que aí realmente não sei se é positivo ou negativo, porque eu não mexo com metamaterial, mas eu garanto para você que se ele puder ser tratado como linear, homogêneo, isotrópico, a formulação vale também. É só tomar cuidado com os valores que você vai introduzir na sua expressão final. Então, essas são as equações que vamos utilizar. E aí, só tomar cuidado. Se por algum motivo, não vai acontecer neste curso, mas em algum problema, você quer o deslocamento elétrico, o D, uma vez calculado o fasor campo elétrico, usando estas relações,
você simplesmente obtém o D multiplicando o campo elétrico pela permissividade relativa. Repare que aqui não entra o epsilon complexo. Não entra o sigma. Por isso que quando você resolve o problema usando essas equações, esqueça o D, esqueça o B. Use só o E e o H. No final é que você, se precisar, faz o cálculo. Mas repara, aqui não é epsilon complexo. Aqui é a permissividade mesmo que vem da relação constitutiva entre o D e o E para o meio linear. Ó, cuidado. Ó. Esse truque só pode ser usado quando você calcular E e H, apenas os ditos campos fundamentais aqui para a gente. E é exatamente isso que o Harrington faz. Ele pode não deixar claro essas coisas, mas é exatamente isso que ele está fazendo. Quando aparece J, densidade de corrente, e Rho, densidade de carga, ele já está considerando que são apenas as fontes. As correntes e cargas de condução já estão escondidas dentro daquilo que ele chama de permissividade. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? E para terminar, né, a aula de hoje, as condições de contorno. Tá? A gente já mostrou muito rapidamente, né, mas é revisão. Na aula passada, as condições de contorno no domínio do tempo, na notação do domínio do tempo. Agora falta fazer o mesmo para a notação fasorial. Mas vem cá, a não ser que a interface entre o meio 1 e o meio 2 esteja balançando, mesmo assim tem que balançar uma velocidade comparável com a da luz, a não ser que ela esteja balançando, essa transformação do domínio do tempo, T, do domínio da frequência, ômega, envolve as coordenadas espaciais x, y, z? Não, Alô? Oi? não, Pessoal, lembra que eu não estou vendo vocês. Vocês têm que, de vez em quando, dizer que vocês estão aí. Envolve ou não? não, Não. E condição de contorno, como o nome já diz, envolve relações espaciais. Então, repare, a não ser que a superfície, a interface, esteja flutuando, variando no tempo, a forma matemática das condições de contorno são rigorosamente aquelas já apresentadas no domínio do tempo. Então eu não vou, embora esteja aqui tudo deduzido, eu vou pular isso daqui e já vou mostrar a transparência que interessa. Só um segundo para andar mais rápido. Bumba. Ou seja, se a permissividade complexa for utilizada, como já foi dito trocentas vezes anteriormente, e se trabalharmos apenas com o campo elétrico e com o campo magnético, ou seja, com os fasores, campo elétrico e campo magnético, as condições de contorno possuem as mesmas formas matemáticas dos casos onde os meios são ideais, sem perdas, que vocês já viram várias vezes nos problemas de eletromagnetismo, nos livros de eletromagnetismo, por aí vai. E aqui nós temos dois casos particulares que nos interessam. Existe um terceiro caso, que aliás eu só me lembrei depois da aula, que é uma metasuperfície, embora a gente não chame isso de metasuperfície, mas é um caso particular que a gente vai estudar quando chegar a hora. Todos os demais casos envolvem ou é uma interface entre dois meios dielétricos, ou a interface entre um meio dielétrico e um condutor perfeito, que é um caso extremo, um caso limite, onde é interessante trabalhar à parte. Mas no caso do dielétrico, não importa se o dielétrico tem perda, não tem perda, se é dielétrico, se é meio condutivo, as condições de contorno são sempre essas daqui. E o que importa são essas duas aqui, ó.
E essas duas condições de contorno que aparecem escritas no formato vetorial, ó, quando você traduz isso do grego para o português, como é que você lê isso daqui? Ó? O que significa isso daqui em português? Os componentes tangenciais são iguais, têm o mesmo valor. E a mesma direção. Melhor do que isso, são contínuas. Ou seja, componente tangencial. Componente tangencial é aquela que não é normal. Você tem uma componente normal e, em geral, duas tangenciais, né? Superfície vai estar para um lado e para o outro. Então, essas componentes tangenciais, um titiquinho acima é igual um titiquinho abaixo. Então, a gente não chama iguais, para não confundir, é contínuas. Assim que você sai da interface, elas podem mudar cada um do seu jeito, mas exatamente aqui, um infinitésimo para cima, um infinitésimo para baixo, elas têm que ter o mesmo valor. Puxa, mas e se tiver aqui uma condutividade? Não importa, não importa, porque corrente de condução é volumétrica. Corrente de condução não acumula aqui em cima. Ah, mas e se tiver um meio condutivo? Se tiver meio condutivo, essa corrente, o efeito, já está incluído no epsilon complexo do meio correspondente. Você pode usar essas equações sem medo. O único caso particular, além desse, né, que vale a pena ressaltar aqui no momento, é quando, por exemplo, o meio 1 tem uma permissividade complexa com uma condutividade que tende para o infinito, e ele se torna um condutor elétrico perfeito. Aí essa corrente de condução, ela tende a se acumular na superfície, porque o campo aqui embaixo é zero. Aí você vai ter uma densidade superficial de corrente e de carga. E aí as condições de contorno que nos interessam são essas duas aqui. E essa condição de contorno, ó, quando é traduzida para a língua portuguesa, como é que você lê isso daqui? Ó? Alô? Bora, pessoal, participa aí. Pô. Não tem ponto de participação não, mas é bom participar. O que isso aqui significa? Que a componente tangencial se anula. A componente tangencial do campo elétrico, as componentes tangenciais do campo elétrico na superfície de um condutor elétrico perfeito são nulas. Ou o campo elétrico é nulo ou ele é normal. Para você não esquecer isso, é só lembrar as linhas de campo no interior de um capacitor de placas paralelas. As linhas de campo são perpendiculares às placas condutoras, supostas condutoras perfeitas. E a componente tangencial do campo magnético é proporcional à densidade de corrente que aparece induzida aqui, ó, na superfície desse condutor elétrico perfeito. Essas são as condições de contorno que vão aparecer em 99% dos problemas resolvidos aqui no curso, exceto numa metasuperfície. A gente vai ver um exemplo de metasuperfície mais adiante, mais ou menos daqui a um mês. Aliás, a gente vai ver duas vezes, mas é o mesmo tipo de condição de contorno. Dependendo da equação diferencial que você está resolvendo, uma condição é de Dirichlet, a outra é a de Neumann. Para quem faz a matéria do Renato, né, vai ver que ele chama as condições de contorno de Dirichlet-Neumann. Vai depender do problema que você está resolvendo. A metasuperfície vai te dar uma condição de contorno mista. Vai ser um exemplo, aliás, o único exemplo que a gente vai ver no curso de condição de contorno mista. É uma combinação de Dirichlet com Neumann. A gente vai ver isso com mais detalhe, com mais calma, quando a gente começar a resolver os problemas através da construção de soluções. Então, não se esqueçam, nesta situação aqui de baixo, essas densidades superficiais estão associadas às cargas livres, né, que você tem nesse meio teórico ideal, que é o chamado condutor elétrico perfeito. E aí, na próxima aula,
na quinta-feira agora, a gente vai ver novamente, vamos revisitar a conservação de energia, mas não mais a potência e a energia instantâneas, e sim usando a notação fasorial. E aí a vantagem é que nessa análise a gente já vai poder, já vamos incluir as perdas no dielétrico, algo que não fizemos no domínio do tempo. Tá? E logicamente que isso vai ser possível com a ajuda da nossa permissividade complexa. Vocês já viram que eu falo muito. Se não fizer pergunta, eu continuo falando, estou achando ótimo. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida, algum esclarecimento? Então, ainda estão todos aí. Mais uma vez apareci aqui numa jaula. Volta e meia isso acontece. Enfim, vou parar aqui de gravar